Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao Fábio, toda a comissão organizadora. Uma honra para mim estar aqui hoje. O tema proposto é um tema muito importante, um tema atual, relevante. A mamografia contrastada pode substituir a ressonância no planejamento cirúrgico da mulher com diagnóstico de câncer de mama. Ao longo da apresentação, a gente vai responder sim ou não para esse questionamento. Então, esse é o nosso roteiro da apresentação. Observe a imagem. A primeira imagem é uma mamografia de baixa energia, que é semelhante à nossa mamografia digital de campo total 2D, onde foi caracterizado um nódulo irregular com marcador topográfico de biópsia assistida a vácuo de permeio. Após, faz a aquisição de uma nova imagem, após a injeção do contraste iodado endovenoso aqui iodado, e depois de 2 minutos adquire-se uma nova imagem, mas agora com uma mamografia de alta energia, e posteriormente faz a subtração de imagens, e se houver um realce, inicialmente ele deve ser valorizado, e assim o foi. Então, o nódulo irregular com realce seria uma categoria 4 de BIRADS. A nossa apresentação vai versar sobre 4 capítulos. O primeiro deles é indicador de performance desses métodos funcionais. A gente vai comparar a mamografia contrastada com a ressonância magnética, na sua sensibilidade, especificidade e acurácia dos métodos. E depois o estadiamento pré-operatório na detecção de multifocalidade, multicenticidade e bilateralidade. E após, o impacto desses métodos funcionais na conduta cirúrgica e depois limitações e, por último, os comentários finais. Então, a aula, como proposto pela comissão científica, é dividida em níveis de evidência dos artigos científicos. Eu fiz uma vasta revisão da literatura e os níveis de evidências vão ser posicionados no canto superior da tela para vocês poderem fazer uma decisão no final da apresentação. Quanto aos indicadores de performance, aqui são estudos de meta-análise, portanto, nível 2 de evidência, esse especificamente uma meta-análise e revisão sistemática com 14 estudos, com 1.225 pacientes, onde o objetivo era a detecção de lesões mamárias e estadiamento pré-operatório comparativamente à ressonância magnética contra mamografia contrastada, e o que foi observado é que a sensibilidade desses métodos funcionais é muito semelhante, mamografia contrastada 94% a 97%, contra 93 a 96% da ressonância magnética. Quanto à especificidade, mais uma vez semelhante, mas tende a ser igual ou maior na mamografia contrastada, o que pode reduzir o número de falsos positivos em relação à ressonância magnética, 78% de especificidade para a mamografia contrastada, contra 71% da ressonância magnética. Uma vantagem adicional do método é a possibilidade de associação direta das áreas de realce, o componente funcional da mamografia contrastada, com os achados morfológicos mamográficos, assimetrias, nódulos, distorções e calcificações, a um scroll do mouse. Então, a gente tem a imagem morfológica da lesão, a gente roda o botão, a bolinha do mouse, e aí tem um componente funcional, e assim a gente consegue fazer uma fusão cognitiva, estimar melhor o tamanho da doença, e assim planejar melhor cirurgicamente o caso dessa paciente, com maior facilidade em relação à ressonância magnética. Esses outros 2 estudos, também nível 2 de evidência, compararam a mamografia contrastada quanto ao estadiamento pré-operatório da lesão. Então, quanto à estimativa da extensão tumoral, esses métodos funcionais também tiveram um desempenho semelhante e muito superior à da mamografia convencional e ultrassonografia isolada, ou mesmo quando elas estiverem associadas. Quanto à multifocalidade e multicenticidade, mais uma vez, a sensibilidade e a acurácia foi muito semelhante entre os métodos funcionais, com especificidade mais alta na mamografia contrastada, o que pode sugerir que menos biópsias vão ser realizadas desnecessariamente, porque simplesmente não vai ser detectado mais casos de tumores adicionais, os falsos positivos. Mas, como desvantagem, a avaliação da região axilar ela permanece limitada, porque a mamografia contrastada nada mais é do que uma mamografia que enxerga muito bem o prolongamento axilar, mas tem uma dificuldade de enxergar, fica fora do campo de visão o resto da axila. Mas a ultrassonografia axilar complementar poderia substituir integralmente o uso da ressonância magnética nesses casos, né? Então, poderia ser uma alternativa para a gente contornar essa situação. Agora, eu trago 2 casos clínicos para vocês. O primeiro deles mostra um tumor multifocal, mas acima as imagens representam a mamografia convencional, digital 2D, onde foi caracterizado um nódulo irregular de margens indistintas na mama esquerda, e após a injeção do contraste iodado, observou-se, então, mais uns 4 ou 5 nódulos satélites, portanto, um componente multifocal foi detectado e que não seria visto
apenas com método convencional. Esse segundo caso clínico, um caso de que ficava interrogado um tumor único, é um caso muito interessante, o nódulo aumentou de tamanho, o nódulo oval circunscrito à ultrassonografia, por isso foi biopsiado, e a biópsia mostrou tratar-se de um carcinoma ductal invasivo dentro de um fibroadenoma. A paciente foi submetida aos 2 métodos funcionais. Observem que na mamografia contrastada foi detectado apenas o tumor índice, mais a ressonância magnética na sequência axial T1 pós-contraste com subtração de imagens. Foi observado um segundo nódulo e houve aí um problema para a paciente, porque foi submetida a uma ultrassonografia second look dirigida. Esse ultrassom foi considerado negativo e, a partir daí, foi solicitada uma biópsia por ressonância magnética. Após 2 semanas, teve uma dificuldade, a paciente não conseguiu realizar o exame, e, para não atrasar mais a cirurgia, ela foi submetida, então, a uma setorectomia, um quadrante mais ampliado, uma cirurgia conservadora, que provou tratar-se que nada mais do que um linfonodo intramamário, e, portanto, era um falso positivo da ressonância, mas se a tomada de decisão fosse baseada na mamografia contrastada, possivelmente a gente não teria todo esse percalço. Agora, avaliando os métodos funcionais em cenários específicos, quanto à avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, esse estudo head-to-head, comparando a mamografia contrastada com a ressonância magnética, é uma meta-análise de 6 estudos com 328 pacientes, mostrou uma acurácia diagnóstica equivalente entre os 2 métodos de imagem de 85% em estabelecer doença residual e resposta radiológica completa nos exames de imagem. Quando o cenário específico é o diagnóstico do carcinoma ductal in situ, aqui um estudo retrospectivo, nível 3 de evidência, mostra uma sensibilidade similar entre os métodos funcionais, mas mostra, mais uma vez, que a mamografia contrastada contribui com a avaliação e correlação simultânea das calcificações com as áreas de realce, facilitando, assim, o planejamento cirúrgico do mastologista. Os 2 métodos funcionais estimaram melhor a extensão tumoral, o tamanho da lesão, comparativamente à mamografia. Agora, o impacto na conduta cirúrgica, esse é o primeiro ensaio prospectivo e randomizado sobre o tema, um estudo caso-controle, chamado de PRO-100. 202 mulheres foram colocadas no grupo caso, onde foi adicionada a mamografia complementar, contrastada, versus 213 mulheres que constituíam um grupo controle, tomossíntese mais ultrassonografia, isso em caso de câncer de mama inicial estabelecido, todas as idades, e todas elas não iriam começar pelo tratamento sistêmico. A adição da mamografia contrastada mostrou que modificou o tratamento em 8,4% das vezes, porque a paciente ia ser submetida a uma cirurgia conservadora, passou a ser submetida por uma mastectomia, ou mesmo uma cirurgia conservadora ampliada, ou então bilateral, ou então foi proposto o esvaziamento axilar, ou então foi iniciado o tratamento pelo tratamento sistêmico, como a quimioterapia neoadjuvante, portanto, 8,4% de modificação. A mamografia contrastada melhorou a estimativa da extensão da doença, mas, infelizmente, não reduziu a taxa de reoperação, possivelmente porque a casuística de 200 mulheres ainda seja insuficiente para demonstrar esse benefício. Mas, por outro lado, a mamografia contrastada não aumentou a taxa de mastectomia de forma significativa, que pode ser um benefício, porque esse é um grande calcanhar de Aquiles da ressonância magnética pré-operatória. Os estudos, como o da Bruna, o MIPA Trial e outros, mostram um aumento de 8% a 11% nas taxas de mastectomia, com benefício modesto em reoperação, menos 3,2%, e também um pouquinho de diminuição de recorrência local. Quanto às limitações do método, há situações específicas que eles não devem ser utilizados. A mamografia contrastada não deve ser o exame de escolha para tumores que a mamografia tem uma dificuldade de caracterização, que ele esteja parcialmente caracterizado na mamografia, porque a gente pode ter uma dificuldade de estabelecer a distância para outras estruturas, como a distância da papila, musculatura peitoral, e mesmo o componente eventual multifocal multicêntrico pode não ser detectado, porque pode estar fora do campo de visão, e assim a ressonância magnética vai ser superior. Um outro problema também são os pacientes com próteses. Há um artefato muito grande que a mamografia contrastada vai gerar, dificulta a interpretação diagnóstica, a gente pode perder informações e também não deve ser o exame de escolha. Há casos também de contraindicação absoluta ao método, como as pacientes que têm alergia ao contraste endovenoso iodado ou insuficiência renal, não devemos fazer esse método, e também uma contraindicação apenas relativa aqui, o carcinoma lobular invasivo, a uma sensibilidade um pouquinho maior na detecção de multifocalidade para ressonância magnética, 86% versus 78%, e de câncer de mama contralateral, 96% versus 88%. Então, também a gente precisa considerar essa informação.
É o que mostra, então, essa imagem, um tumor que era parcialmente visibilizado na mamografia e muito melhor caracterizado a ressonância magnética. Aqui mostrando a dificuldade te falar, viu? Da prótese mamária, gerando um artefato, e mesmo com o janelamento de imagem, a gente não consegue obter todas as informações precisas. Então, agora, como os comentários finais, já estou acabando, Rose, a resposta: a mamografia contrastada pode substituir a ressonância no planejamento cirúrgico de mulher com diagnóstico de câncer de mama? A resposta é sim, em cenários selecionados, com desempenho não inferior da ressonância. Então, os estudos mostram que a evidência é consistente de não inferioridade e a mamografia contrastada poderia, sim, ser utilizada como uma alternativa diagnóstica válida e segura no planejamento cirúrgico, respeitando as limitações desse método de imagem. Então, a maior parte dos estudos são nível 2 de evidência científica e o grau de recomendação seria grau B, porque demonstra qualidade de evidência moderada, benefício clínico consistente, mas ainda apresenta limitações no método e não é altamente disponível, que é o grande problema da mamografia contrastada. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.